aqui mesmo, né? Então, beleza. Aqui além do abismo, vamos ver, né? 3 vídeos do negócio dele pra ver hoje, vamos nessa. Bom, antes da gente começar, eu sei que é meio óbvio, mas essa é O Watch tá só de um lado, tem impressão minha. uma continuação de Ah, não, tá errado meu fone, peraí. Meu fone tá errado, tá? Ok. um vídeo que a gente lançou Agora sim. uma semana atrás. The Fala, Bikini está. Bottom Horror foi uma webcomic publicada no site Still in the Simulation e conta a história de uma realidade alternativa onde o seu siriguejo, ao descobrir a capacidade de regeneração do Patrick, vê o Aí, tipo, se vocês puderem me dizer se o som no microfone tá bom, né? Deixa eu colocar aqui pra eu me ouvir pra testar. Oi. O negócio é que, tipo, pra mim parece que tá bom, né? Pra mim parece que tá bom agora. Sem aquela estourada de agudo, né? Eu não sei como é que tá na live. Enfim, vamos continuar aqui. oportunidade perfeita para economizar milhares de dólares em carne de hambúrguer de siri, utilizando a carne de uma cópia do Patrick original como ingrediente secreto da comida do seu restaurante. Nossa, será muito bizarro, anos cara. de dor constante não só serviram para que o caranguejo pudesse lucrar, mas como também foram de utilidade para que a cópia do Patrick pudesse planejar sua tão desejada vingança. É o vídeo do Pombo Atômico. Não preciso Oh, poxa. O que é além do abismo. No caso, a parte 2 do Bikini Bottom Horror. E vai dar pra ver 3, né? Nesse... Vai ver todos os 3 que faltam, né, no caso. apenas alguns anos de paciência e um hambúrguer de siri mal passado para que uma sequência de tragédias ocorressem na até então tranquila cidade da Fenda do Bikini. Com o Bob Esponja fora do caminho, Patrick Eu não lembro passou de a se alimentar parou daqueles que antes a se história alimentavam no vídeo dele. criando diversas cópias de si mesmo para que pudesse criar algo chamado de reunião. Em meio a isso, a gente vê o Lula Molusco abandonando seu lado covarde e fraco para dar tudo de si pra Parou na sobreviver. transformação de E Super também Saiyajin, a né? gente vê a Sandy presenciando o horror escondido em uma estranha fenda no subsolo do Siri Cascudo. O que ela descobriu ali talvez fosse melhor ter permanecido esquecido. Porém, o abismo já não se satisfazia em apenas olhar de volta. Só queria lembrar que o trabalho do Pombo Atômico não substitui de forma alguma a experiência de consumir as obras usadas como tema aqui no canal. E é sempre bom dar um apoio para essa galera para que isso acabe incentivando eles e eles continuem produzindo esses projetos que a gente tanto gosta. Agora que o aviso foi dado, vamos Eu não vou cair nessa de novo, não, cara. Eu caí nessa no vídeo do Minecraft. Eu me ferrei com o vídeo de 4 vezes o tamanho que deveria. dar mais um mergulho e tentar descobrir o que realmente havia escondido naquele abismo. A ilusão criada na mente da Sandy Precisa de fez ver o bandana? inocente rosto do seu amigo amarelo. Foi um breve momento Sandy! de conforto em meio a tanto caos, violência e tristeza. Infelizmente, essa mesma ilusão impedia de ver o que realmente se encontrava além das luzes e cores magníficas daquele abismo incompreensível. Desse Patrick, Ali, não. diversos Patricks abandonavam a escolha de serem seres vivos e dependentes para que pudessem compor algo muito maior e muito mais importante. Ali no fundo daquele abismo, muitos se tornariam um só. A página que abre o 8º capítulo começa com uma exibição do combate que acontecia do lado de fora do Siri Cascudo, onde o furioso Lula Molusco, em sua forma original, usava todos os recursos que anos de evolução haviam dado para massacrar inúmeras cópias da Estrela do Mar que se encontravam nas redondezas. Em meio ao combate, o Molusco se pergunta quantos cabeças de alfinete ele teria que matar para que aquilo acabasse. E pouco O cara virou um antes de monstro um de dos Patricks Caraca, virou um monstro de One Punch Man, velho. levar um golpe bem na fuça, a gente tem uma bela referência ao queridíssimo Patrick Pinhead, que é um dos memes mais famosos envolvendo Bob Esponja lá na gringa. De qualquer forma, o Molusco Furioso então agarra uma das estrelas, declarando que toda aquela crueldade iria acabar Ele fez naquele cosplay de... momento, o que rapaz. inicia um momento bem curioso. O Patrick diz que tudo o que ele estava fazendo era facilmente justificável quando colocado em comparação ao que o seu siriguejo, o Bob e o próprio Molusco haviam feito com ele. Afinal, sabe-se lá realmente. quanto tempo a pobre estrela havia sido usada como ingrediente para o sanduíche. Porque eu não me lembro, cara. O Bob Esponja e o Lula Molusco sabiam de que o Patrick estava sendo usado assim? Eu acho que o Bob Esponja não sabia, né? O Lula Molusco eu não lembro. No entanto, o Molusco reage com uma certa confusão, não fazendo a menor ideia do que Ele falou, depois do que você e o Siriguejo fizeram, eu acho que ele sabia sim.
que aquela estrela completamente Ou insana não, estava não falando. sei. A estrela então reafirma que estava falando da fórmula secreta do sanduíche, fazendo com que o molusco revele algo um tanto inesperado para a estrela. Pois O quê? afinal, além do seu siriguejo, mais ninguém sabia da fórmula secreta. E seja lá qual fosse o Ah, segredo beleza, da respondeu a fórmula, pergunta. morreu junto do velho caranguejo. Ouvir isso deixa a estrela em choque. Afinal, se nem os funcionários mais próximos ao caranguejo sabiam o que ele estava fazendo, isso significava que o seu melhor amigo e sua primeira vítima era completamente inocente. Esse Pois momento é, de realização rapaz. parece afetar apenas aquela estrela em específico, que significava que qualquer arrependimento depois de todas as crueldades cometidas por ele seria completamente inútil. A estrela então começa a se questionar o que Sim, ele mentes havia separadas, feito. sim. Porém, suas outras contrapartes não paravam de se amontoar descontroladamente em um dos membros do grande molusco. Quando parecia que o grande Kraken seria mais um a se tornar comida de estrela do mar, um pesado altere surge para derrubar É a enorme ele, formação é da aquele estrela. cirilão. Acontece que Larry e a lagosta havia Larry e a lagosta, cara, que cirilzão, da nossa. cidade a sobreviverem ao ataque, graças à sua força absurda e o seu conhecimento do ponto fraco daquelas estrelas. Os dois rapidamente se aliam naquela luta desesperada e acabam conseguindo eliminar boa parte das cobras que se uniram na luta contra o molusco. Porém, mesmo assim, a luta estava longe de acabar. Larry comenta que apesar de estarem tentando deter o molusco, muitos Patricks estavam retornando ao Siri Cascudo, local Sim. onde a esquila ainda estava capturada. Atenção pro Patrickzinho escondido bem ali, que vai ser bem importante logo logo. De volta ao interior do Siri Cascudo. Tá, a gente vai saber quem é o Patrick arrependido, porque ele tem as marcas das ventosas do molusco. A gente vê a Sandy ainda perdida na imagem de seu falecido amigo, a chamando para cair no abismo. Ele promete que ela precisa de apenas um passo para poder ver maravilhas muito além de seus sonhos mais loucos. A voz repetia incansavelmente o nome da esquila, como em uma tentativa hipnótica de retirar dela seu próprio livre-arbítrio. Porém, por mais que fosse fruto de seu subconsciente, a ilusão subestimara um intelecto incrivelmente resistente da cientista, que rapidamente começa a se mover em um contra-ataque. Rapidamente, a Sandy consegue se livrar das mãos do líder daquele culto, começando diretamente no abismo onde as outras estrelas estavam se reunindo. Inteiramente disposta a sair daquela situação com vida, a esquilo pergunta para os outros presentes no local quem seria o próximo a enfrentar o mesmo destino. Infelizmente, a fome daquele que foi torturado era cosmicamente superior a qualquer intelecto mortal daquele mamífero, e dessa forma ele começa a se erguer. Repentinamente, diversas mãos surgem do chão, milhares e milhares delas emergem do solo, arrastando tudo e todos que estavam próximo do abismo. Sandy acaba sendo detida também, mas felizmente consegue escapar assim Nossa, as tripas, velho, essas tripas. correndo rapidamente em direção ao túnel que levaria à saída. Do lado de fora, o molusco e a lagosta lutavam para conseguir se aproximar do restaurante, mas algo muito estranho estava claramente acontecendo. Algo quebrando o chão. Furioso, faminto e desesperado. O plano do grupo de Patricks cultistas parecia cruel e monstruoso à primeira vista, mas nada havia preparado aqueles sobreviventes para verem o horror que estava por vir. Enquanto algo se levantava do solo, Sandy consegue escapar pela passagem, escapando do enorme membro por pouco. Por outro lado, o corajoso Larry, em um estado de completa negação do que estava surgindo na sua frente, acaba sendo pego pelo membro com apenas um golpe. Talvez ainda existisse um pouco de instinto de sobrevivência dentro do casco da lagosta, e fosse isso que o fez ainda tentar usar sua força para escapar daquilo. Porém, nada escaparia da fome daquele que foi torturado. As milhares de mãos que assumiam o lugar das ventosas daquele membro, ao aproveitarem do quanto o lagosta estava próximo, tratam de desmontar cada parte do seu corpo. De pedacinho em pedacinho, até não sobrar mais nada. Ao ver mais um de seus amigos morrerem de forma tão brutal, o molusco sabia que aquele seria o destino de todos aqueles que cruzassem o caminho daquela monstruosidade. Alguém aí quer uma lagostinha frita? E o ser, banhado com sangue de milhares de peixes inocentes e moldado com a carne de uma estrela do mar inocente que havia sido torturada cruelmente por tantos e tantos anos, finalmente emerge, pronto para concluir sua tão desejada e planejada vingança. O 11º capítulo começa com um pequeno traidor observando ao longe a enorme destruição e pavor que atingia a cidade da Fenda do Biquíni. Ele comenta de forma fria que uma Fenda do Biquíni sem um Siri Cascudo era tudo o que ele sempre quis. Porém, não parece demonstrar muita alegria ao dizer essas palavras. Por que será, não é? Que sua esposa computadorizada também percebe. Ela pergunta o que havia de errado, afinal, destruir a concorrência e ter o domínio e admiração de todos os clientes da região era algo que inflamou o conflito entre o Plâncton e o Caranguejo Calma, Matheus, uma hora eu volto. anos. Plankton
Plankton, ao ouvir isso, responde dizendo que não havia sentido algum destruir a concorrência, se para isso ele precisaria destruir todo mundo. Por isso, talvez por se arrepender de ter feito o que fez, ou simples instinto de sobrevivência, o pequeno gênio então começa a se preparar para ajudar na luta contra o caos que ele havia Caraca, robô Siri. Com isso, então, a gente não, pode ter uma gosto, breve noção de como os sobreviventes ao ataque estavam lidando com a situação, e assim a gente acompanha um pequeno grupo de peixes. Roubá-lo! Eu não acho que o Plankton seja um web namoro, no caso, né? Seja meio que um web namoro, porque, tipo, ela tá ali, no caso. Ele não tá, tipo, falando com uma garota pelo computador. A garota é o computador. Então, meio que ela tá ali. Ou seja, ele é só estranho mesmo. Peixes escondidos dentro de um prédio, e entre eles, o Bubble Bass assume a posição de liderança, proibindo que qualquer um dos presentes ali saíssem para investigar o estranho barulho de estrondos ocorrendo lá fora. O Bubble Bass. Afirmando com toda a certeza de que todos estavam perfeitamente seguros, contanto que ficassem ali dentro. Será? Infelizmente, uma das enormes patas do torturado não concordava muito com aquilo, e com apenas um golpe atravessa um teto de pedra, podendo facilmente se alimentar da carne de todo o grupo. Quer dizer, quase todo. No meio dos peixes, uma dupla de mãe e filha tentam se esconder no fim de corredor. A enorme pata rasteja lentamente pelo piso frio daquela construção submersa, preparada para puxar as duas e arrancar a pele que cobria aquele conjunto de ossos, espinhas e carne deliciosa. A pata se aproxima cada vez mais, até que ela para. Parecia que a enorme criatura havia simplesmente desistido de prosseguir. Talvez tenha se cansado de todo aquele massacre e destruição. Como o computador não estraga se ele tá dentro d'água? O computador é a prova d'água? Mas não. Na realidade, o real motivo daquilo estava do lado de fora. Eita, puxa. Caraca, deixa eu toscar aí. Peguei. O molusco usava sua força colossal para puxar a criatura para fora do prédio. O molusco... Eu tenho quase certeza que não é assim que a física funciona, mas a gente tá debaixo d'água, então tanto faz a física. Grita furiosamente que não iria permitir mais nenhuma morte, que não iria permitir que nenhuma outra vida fosse retirada. Afinal, aquela luta era entre os dois. Longe dali, a Esquilo se mantém... retirada. Que cena estranha, né? Pô, na moral... Na moral, que cena estranha, né não? Isso aqui... Agora eu reparei que eu acho que o YouTube tá no tamanho errado, cara. Pera aí. Eu não sei, ele tá... Ele tá meio estranho. Aquela luta era entre os dois. Longe dali, a Esquilo se mantém preocupado. O molusco era extremamente forte e estava determinado a lutar. Porém, nada disso parecia ser o suficiente para parar a fome daquele que havia sido torturado. Essa preocupação, por outro lado, não iria ser muito útil naquele momento, pois um grupo de patricos que não conseguiam participar do processo de reunião havia se juntado ali para se vingarem da mamífero que ousou se colocar entre o desejo de vingança do grande Patrick. Caraca, tá errado o tamanho. Enfim, tá aqui. Olha, eu já vi o clipe, mas... Se vocês quiserem eu posso rever e fingir que eu nunca vi, mas vocês não podem contar isso pra ninguém do canal, tá? Nesse ponto a história fica um pouquinho maluca, pois um comboio se aproxima em alta velocidade, se revelando ser o grupo da Sra. Puff, que no maior estilo Max simplesmente massacra os Patricks presentes ali, acabando por salvar a Esquilo por muito pouco. A Puff então revela pra Sandy que aquele grupo havia se reunido. Agora que eu parei pra pensar, a senhorita Puff tinha cabelo? Eu não lembro, cara, se ela tinha cabelos. Ela tinha um cabelinho. Ela tinha um cabelinho. O que é isso aqui? Tá bom, então. Para migrar em direção ao oeste, e que se ela quisesse sobreviver, iria precisar fazer o mesmo. A Esquilo acaba por negar a sugestão, dizendo que ela ainda possuía uma luta para terminar ali, algo que parece ter motivado a Sra. Puff a ajudar a Sandy de alguma forma, e por isso ela acaba por oferecer rifles, metralhadoras pesadas e outras armas táticas, o que a Esquilo apenas responde dizendo sim. Sim. Então, vocês devem reparar a partir de agora que o meu áudio vai ficar um pouco diferente do anterior. Acontece que eu tive que mudar o lugar onde eu tava gravando bem em cima da hora. Então, basicamente, eu tive que fazer isso, senão o vídeo não ia conseguir sair na data que a gente tinha marcado. Então...
Eu te entendo. Eu acho que às vezes a gente ouve, a gente muda as coisas assim, né? E aí acaba piorando tudo de peso. Dá pra entender. É basicamente isso. Desculpa se isso te incomodar de alguma forma De e boa. pode continuar. O foco da história então retorna para a luta entre o povo e a enorme estrela. O áudio mudou? Por oferecer rifles, metralhadoras pesadas e outras armas. Conseguir forma estrela. O Molusco consegue usar sua força para Quase nada também, pô. os prédios da cidade. Porém, o poder monstruoso as outras partes, tá? Outra parte dessa série aqui. Com apenas um golpe, o Molusco é jogado contra sua própria casa, percebendo assim que ele estava na clássica Rua da Concha 124, a boa e velha vizinhança onde diversos momentos marcantes na história dos vizinhos teriam acontecido. O local onde a Esponja e seu amigo Estrela irritavam o pobre Molusco apenas por serem felizes e otimistas. Porém, naquele momento, não havia mais felicidade no fundo do oceano, e o povo se esforçava para encontrar os recursos necessários para contra-atacar, mesmo que isso significasse tentar engasgar a criatura com a casa abacaxi da falecida Esponja. No momento em que o povo ergue a casa para continuar sua luta, o pequeno caracol Gary acorda de seu inocente cochilo, sem ter ideia do que estava acontecendo ou do que havia acontecido com seu dono. E por isso, ele tava lá o tempo inteiro. Ser visitado por uma das cópias do Patrick. O Estrela, sendo o mesmo que sobreviveu ao combate inicial contra o Molusco, se aproxima do caracol para revelar o que havia acontecido. Apesar da sua intenção parecer muito simples, a dor e arrependimento de tudo que havia causado o impede de dizer qualquer coisa, além de prometer para o Gary que ele iria consertar as coisas. De volta à luta, o povo prossegue a empurrar o abacaxi goela abaixo da Estrela do Mar, o que ele acaba por mastigar a construção com grande facilidade. Facilidade tamanha que por muito pouco, esse Patricão aí já nem tem mais consciência, né? Também. Usando a força dos seus tentáculos, o Molusco consegue se segurar sobre as pinças presentes na cavidade bucal da criatura, local onde estranhamente ele possui a visão de algo que a gente já viu anteriormente. No interior da boca daquele monstro, um universo inteiro pode ser visto. Um universo de luzes, cores e paz. Muito parecido com o que Sandy viu no fundo daquele abismo. E assim como aconteceu com a Esquilo algumas horas antes, o Molusco acaba sofrendo com visões de seus amigos que morreram, todos reunidos para assistirem ao seu concerto musical. Eles pedem repetidas vezes para que o Molusco comece a tocar, mas o mesmo diz que ele não consegue alcançar sua clarineta. Dessa forma, a alucinação que se apresenta como a Esponja então comenta alegremente que é óbvio que o Molusco não conseguiria, afinal ele ainda estava se segurando. Não fica muito claro se o povo ficou tentado a aceitar o convite, porém repentinamente a verdadeira forma daquela visão acaba se revelando. Os rostos daqueles que eram seus amigos começam a se dissolver e fermentar, como se tivessem sido mastigados e cuspidos. A carne apodrecida de seus corpos começa a se soltar enquanto eles o convidam para tocar uma canção. Olha o bicho ali, cara. Esqueci, é o primo do Molusco, eu acho, que tava ali também. Uma última canção que o trouxesse paz. O tão tranquilo e solitário silêncio da morte. Não faz isso não. Se uma certa mamífero não tivesse aparecido no momento certo. Eita, poxa, vai lá, Sandy. Um RPG para afastar a criatura e salvar seu amigo por muito pouco. O tiro havia sido certeiro, exatamente sobre o orifício que a estrela usava para se alimentar daqueles que cruzavam seu caminho, acabando por deixar meteu o grosso no orifício o suficiente para que os dois amigos pudessem se reunir. Durante a conversa, os dois atualizam um ao outro. Caraca, o Lula parece que virou um monstrinho aqui, assim, todo gordão. Com as informações que haviam conseguido, o que não era muito. Então essa era a bazuca que você estava falando? Mal sabia o que era aquilo contra o que estava lutando, ainda se recuperava do horror onde mergulhou assim que olhou dentro do Patrick Burger, que é o apelido que a Sandy acabou dando pra esse monstrão aí. A Esquilo conta que havia ganhado umas armas muito especiais da Sra. Puff, armas que atiravam toxinas capazes de matar as cópias pequenas do Patrick, mas não aquela coisa enorme. Seja então como é que você vai fazer? Necessário para que aquele que foi torturado fosse derrubado, precisaria ser grande o suficiente. E é justamente nesse momento em que mais um aliado se une ao time. Plankton chega com seu Magnum Opus, uma enorme máquina de combate equipada com os mais diversos recursos letais e carregada com a inteligência artificial de sua esposa computador, Karen. Sem nem pensar duas vezes, o Mikado pede para que o seu Plankton, você consegue. Avançando furiosamente contra a enorme criatura enquanto brandia uma curiosa serra automática moldada com a forma de uma espada.
A Eita, arma, puxa. apesar de curiosa, se mostra bastante eficaz no momento em que o robô corta um dos membros da Estrela do Mar com um único golpe. A Esquilo até chega a comentar que nada daquilo seria útil, afinal a estrela iria acabar se regenerando de qualquer forma. Porém, Plankton exibe um enorme gênio contido em seu... O que é um problema também, porque assim, se os Patricks conseguiam se regenerar e fazendo clones, esse bicho aí também conseguiria, né? corpo microscópio e utiliza seu lança-chamas para incinerar o ferimento feito pelo membro decepado. Caraca! O cara é inteligente, velho. O cara acompanhou os trabalhos de Hércules, velho. O cara meteu a tática da Hydra. O fogo impedia que as células da estrela se regenerassem, e o pequeno havia percebido isso quando observou uma gota de cera pingar sobre a pele de uma das cópias do Patrick. Detalhe que qualquer outro ser vivo maior deixaria passar. Porém, por sorte, o pequeno Plankton estava sempre atento às pequenas coisas. Isso é, a maioria delas. Infelizmente, Eita, uma puxa. pequena cópia da estrela surge dentro da ponte de comando do mecha. Do lado de fora, os dois parceiros começam a estranhar o tempo que estava levando para que o robô queimasse Tava o bom demais pedaço do pra ser membro verdade. que ainda estava no chão. Daquela forma, ele ainda poderia se regenerar, podendo criar outra estrela do mar tão grande quanto aquela, criando assim mais um problema para ser resolvido. É isso que eu pensei, Eles só não sim. sabiam que a situação não era a mais favorável do mundo. A pequena estrela já havia capturado o Plankton e já iniciava o processo de aplicação de enzimas. Em suas últimas palavras, o pequeno implora para que sua esposa ative o pod de emergência e se salve, o que ela recusa logo de cara. Afinal, por mais que fosse uma máquina, Karen não planejava deixar que o amor de sua vida morresse sozinho daquele jeito. Então, sem ter o que fazer, Plankton apenas se despede e diz que ama sua esposa uma última vez. Sandy acaba por conseguir usar o seu rifle para acertar um tiro letal na cópia da estrela presente dentro da ponte de comando. Porém, já era tarde demais. Karen não poderia mover o enorme mecha sem ter alguém pequeno o suficiente para caber no cockpit. E por isso ela então revela seu plano. Karen sugere que o Molusco usasse sua força para carregar a máquina até o membro que se regenerava, podendo assim ativar sua autodestruição com tempo suficiente para impedir que uma cópia daquele que foi torturado Acho que dá. surgindo. Dessa forma, a dupla então se organiza para realizar tudo com o máximo de sincronia possível. O Molusco consegue carregar o Mega... Pior que se for ver, ele é um molusco, né? Ele é um polvo e ele está debaixo d'água. Então ele meio que pode voar, basicamente, né? com bastante facilidade, porém ao posicionar ele próximo Aí, ao membro, a sua carne formada por diversos outros Patricks começa a cobrir todo o material presente próximo ao ferimento. pegou a perna dele ali, ó. Inclusive um dos tentáculos do molusco, que acaba por ficar preso justo na contagem final para a explosão. Não havia tempo suficiente para que ele pudesse tentar se livrar da insistência daquela criatura. Então, pensando nisso, Sandy utiliza sua metralhadora para retirar o pedaço do tentáculo que estava preso, dando tempo suficiente para que a dupla pudesse escapar no último segundo. A enorme explosão propele os dois a uma longa distância, mas por mais que tivesse escapado daquilo, a situação de ambos piorava a cada segundo. Com a força da queda, o capacete de respiração da Sandy acaba se rachando mais ainda, permitindo que a água começasse a entrar aos poucos, o suficiente para afogar Esquilo em pouco tempo. Junto disso, o molusco teve a pior pista de pouso de todas, acabando por ter o seu peito atravessado pela placa do siricascudo que acabou voando junto dos destroços da explosão. Naquele estado, o molusco não conseguiria lutar contra as milhares de cópias do Patrick que não paravam de surgir, Caraca, a gente tá bobadaça, velho. avançando ferozmente sem darem nenhum sinal de hesitação. Eles queriam estraçalhar aquela dupla e os dois precisavam fazer alguma coisa se realmente desejavam continuar lutando. Por isso, ao perceber a condição em que sua amiga mamífero se encontrava, o corajoso molusco então decide realizar seu maior ato de heroísmo dessa história, tocando uma última canção para sua última amiga. Ele pega um pedaço de coral que estava presente por ali e o assopra para formar uma bolha grande o suficiente para levar Esquilo para fora daquele reino de horror e tragédia. Por fim, o vemos ser completamente coberto por milhares de cópias da estrela prontas para se alimentarem da carne do povo. Um talentoso e orgulhoso povo, inteligente e honrado o suficiente para priorizar os seus amigos antes de si mesmo.
Dentro da sua mente, a gente é apresentado a um pequeno conjunto de memórias. Memórias de um período em que tudo estava do jeito que a gente conhece. A gente vê o Lula Molusco ser importunado pela constante animação da esponja. Esponja esta que o convida alegremente para ir caçar água-viva com ele. Afinal, amigos deveriam fazer coisas juntos. Esse comentário enfurece ainda mais o povo, que pouco antes de bater a porta na cara de seu vizinho, o diz pela milésima vez que os dois não eram amigos. O Molusco, porém, só não esperava que aquela seria a última vez. O flashback mano, deixa então triste, salta não. pra uma hora após o ocorrido, quando o Molusco recebe Patrick não, que batia tá na não. sua porta. Já morreu, Sem já. saber Foi o do que primeiro já a morrer. estava acontecendo naquele ponto, ele abre a porta tranquilamente, apenas para perceber que aquele não era mais o seu vizinho idiota. Pouco antes de atacar, o Estrela apenas diz que estava seguindo o chamado. Porém, o povo consegue escapar ao atravessar sua clarineta em um dos olhos da criatura. Ao correr para longe daquilo, o Lula Molusco se depara pela primeira vez com o massacre que havia atingido a cidade, presenciando não só as diversas cópias do Estrela que atacavam cruelmente os cidadãos, como também encontrando o que havia sobrado do amigo esponjoso, de onde ele pega a pequena gravata vermelha para usar em sua cabeça como marca da promessa de acabar com tudo aquilo. De volta ao presente, as diversas cópias do Patrick tratam de se reunirem por todo o corpo do grande Kraken, se preparando para devorar o que ele possuía de mais precioso, seu cérebro. As cópias... Pô, na moral, vocês não sabem fazer suspense, cara. Será que ele realmente morreu? É óbvio que ele não morreu. E aquele que havia Senão sido vocês não estariam falando isso. apenas não esperavam que alguém ia se voltar contra eles. Um de sua própria espécie. Aquele mesmo Patrick que a gente viu anteriormente retorna para enfrentar o causador daquele Patrick de calça! Ele chega afirmando para todos que aquele que havia sido torturado era apenas um grande mentiroso. Aquele Lomus é como se fosse a forma verdadeira dele, né? Porque ele é meio que um polvo gigante, uma coisa assim. Afinal, fora o seu siriguejo, mas ninguém sabia da verdade por trás da fórmula secreta do hambúrguer de siri. Em outras palavras, aquilo tudo era um massacre sem sentido. Dito isso, o Patrick então pergunta se ninguém sabia o que eles estavam comendo, por que eles deveriam receber aquela punição? O que a enorme criatura responde dizendo porque eles nunca perguntaram, acabando por esmagar o pobre Patrick com apenas um golpe. Ver mais um de seus amigos morrerem daquela forma inflama ainda mais a raiva no coração do grande Kraken. Ou melhor, nos 2 corações que ainda sobraram dele. Afinal de contas, povos possuem 3 corações e perder apenas um não iria impedir que o Molusco desse tudo de si em um último confronto contra a criatura. Não importava se ele iria morrer, não importava se qualquer esforço a mais naquele momento fosse inútil. O Molusco apenas Esse foi bom pra caramba, deixa eu tirar rapidinho daqui. Que as pessoas parassem de morrer ao seu Isso redor. foi bom pra caramba, Então, imagina sua tira o som, surpresa tira o som. quando esses mortos voltou à vida para terminar os negócios inacabados. Eita, puxa! Eu me perdi, peraí. Não importava se qualquer esforço a mais naquele momento fosse inútil. O Molusco apenas queria que todo aquele caos terminasse, que as pessoas parassem de morrer ao seu redor. Então, imagine a sua surpresa quando um desses mortos voltou à vida para terminar os negócios inacabados. Eu juro que durante todo esse tempo, entre eu ter visto o primeiro episódio e agora que eu vi o segundo aqui, como que eu não me lembrei que o Bob Esponja também se regenera? Magnify, carinha. Então, meus camaradinhas, é isto. Quer dizer, a história não acaba aqui. Esse é só o começo do arco final dessa história. Caraca, tem mais 2 vídeos ainda, né? Eu lanço logo a continuação em seguida, porque eu não sei já lançou. bem vai vir essa segunda parte. Mas de qualquer forma, eu tô Você muito deixou aqui, surpreso ó, parte 3 também. Tão bem assim, sério. Inacreditável. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado. Sim. Muito Esse obrigado. aqui Só isso. quase só bateu isso também, dizer. 153. Muito obrigado por todo o apoio. Tem 4 partes. Incentivo eu já vi 2 no cara no agora. último vídeo. Sério mesmo, eu não esperava por isso. Nenhum de nós esperava. Então, eu adoraria terminar logo toda a história em um único vídeo, mas não daria tempo e, sei lá, eu queria tratar com mais cuidado e dividir o tema em 3 vídeos, sei lá, ficaria mais organizadinho, bonitinho, do que fazer... Então por que você divide em 4? E um outro vídeo muito longo. Então, é basicamente por isso que eu tô fazendo. E eu juro que não é porque eu quero, sei lá, enrolar e dividir o tema em mais de um vídeo pra ganhar mais dinheiro, porque isso seria uma boa ideia, hein? Eu devia ter pensado nisso, mas não é por isso. E, aliás, assim como eu disse no outro vídeo, eu não vou dar minha opinião com relação à história no momento. Eu realmente estou planejando deixar uma sessão bem grandinha no último episódio, justamente porque, como só faltam uns
5 capítulos pra gente terminar, eu vou ter tempo suficiente pra falar com cuidado sobre o que eu acho da história e tudo. Com 5 capítulos, você ainda conseguiu fazer mais 2 vídeos? E essas coisas, sabe? Catapimbas, Não hein? que alguém se importe, mas porque eu quero muito fazer, porque, sei lá, eu me dei o trabalho de ler o quadrinho, então acho que eu tenho o direito de dar minha opinião, né? Assim como tu tem o direito de dar... Não que ninguém se importe, né? É meio cara... O cara acha meio que vai fazer um vídeo e não quer e a galera vai desprezar a opinião dele, é sério? Opinião aí nos comentários. Então por favor, comente aí embaixo se eu faço a terceira parte logo em seguida ou se eu dou um tempo. Vocês sabem como eu sou enrolão pra lançar a continuação. Então... fica a critério de vocês. Bom, para a gente concluir, eu vou agradecer profundamente aos membros de Platina, que no caso é o Zitiamar, o Muni e o Murilo Lobos. Muito obrigado a vocês não precisam. Eu sei que já lançou. Né? Que estão nos apoiando no nosso maior. Cala tua boca e recebe o meu dinheiro. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Claro que nesse agradecimento eu também estou incluindo todos os membros do canal, todos vocês. Muito obrigado mesmo. Lindos. Sério. Muito obrigado a todos, sério. Eu realmente não sei nem o que pensar. Muito obrigado. Vocês têm noção? Olha que coisa incrível, cara. Olha que coisa incrível. Vou mostrar pra vocês. Ó. Playlist do Pombo Atômico. Eu conheci o canal dele. Cadê? Esse vídeo aqui lançou quando? 20 de maio. Em 20 de maio, eu acho que alguém recomendou. Eu acho que foi na live mesmo, eu tava fazendo live. Eu acho que alguém recomendou o canal do Pom pra mim. Eu gostei, comecei a reagir a ele e tal. Vocês têm noção que, tipo, todo esse período, negócio, que o Pom Atômico virou os meus canais favoritos. O único ruim é justamente que eu tenho que esperar gravar pra poder assistir os vídeos dele. Isso que é triste pra mim. Mas, tipo assim, eu consegui reagir a um monte de vídeo deles. Sério, pô? Reagir a um monte de vídeo dele. Eu me tornei o membro Platina, que é o troço de 40 conto. Bom, antes da gente começar... Tem pra pagar. Eu entrei no servidor dele. Eu virei o terceiro membro mais ativo do servidor dele. E eu virei o moderador do servidor dele. Então, tipo, cara, ficou... Tá muita coisa do Pombo Atômico no meus dia a dia agora. Mas, enfim. Acho que era só agradecimento e pá. Hiking, você é um mau exemplo. E deixa eu ver se tem mais uma coisa pra falar no final aqui. Mas no caso sério, se não fosse a recomendação dele, eu nunca ia fazer esse vídeo. Mandou bem hiking. Eu tinha lido, eu tinha achado interessante, mas eu não pensei que, né, ia ser essa explosão que foi, sério. Mas você nunca sabe, né? Outro vídeo do canal não teve. Tipo, isso que é o ruim, você nunca sabe se vai ser uma explosão ou não, porque tipo... Eu fiz aquele vídeo aquele especial, né? Vendo os 4 vídeos de Pokémon do Patrux, né? Eu só queria ver mesmo, porque, pô, Pokémon, gostava e pá, queria ver a opinião dele, se tinha mudado, que eu tinha visto os antigos, né? Queria ver se tinha mudado e pá. Ele simplesmente virou o vídeo mais visto do meu canal, então, tipo, você nunca sabe quando vai estourar ou não o negócio. Teve tanto, né, tão rápido assim. Talvez é um ano mais de energia, pô? Sei lá, não consigo lembrar agora, mas de qualquer... Como é que você me conhecia há um ano se o meu canal não tem 1 ano de idade? Isso eu sinto que vai ser muito difícil eu esquecer quantos anos de vida tem o meu canal, porque o meu canal né, comecei a postar vídeos dia 31 de dezembro, então tipo, é muito fácil de saber. É literalmente o último dia do ano, que é o aniversário do canal. De qualquer forma, se vocês querem agradecer alguém por esse vídeo existir, agradeçam o Hiking, porque se der... Galera, eu tenho Discord, entra aí. Pronto, agradeci.
provavelmente não vai entender nada mais disso aí. Se dependesse de mim, eu conseguia deixar passar. Então, parabéns, Raiken, você merece. Eu vou ter que te dar um aumento por isso. Enfim. Caraca, o maluco ganhou um aumento ainda, cara. Enquanto os moderadores do Discord não ganham nada. Basicamente é esse. Todos os avisos foram dados. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. E não esquece Semana que vem nada, a gente vai ver agora, velho. de comentar aí embaixo se tu vai querer a continuação logo em seguida. E o que provavelmente eu vou fazer porque eu sou um vagabundo. Mas, sei lá, nunca se sabe. Vagabundo. Falou. Tá, é isso aí, é isso aí.